Do nada me deu vontade de assistir de novo todos os filmes da franquia de Pânico. E aí quando eu terminei, eu fiquei pensando assim, eu olhei pra trás e pensei: "Meu, talvez essa seja a melhor franquia de terror de todas". Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast sobre filmes e coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na sua rotina enquanto faz outras coisas, tipo prepara aquele almoço bem rapidinho, ou vai no mercado buscar alguma coisinha que você esqueceu, ou se arruma pra ir trabalhar, sei lá. Me encaixa aí na sua rotina que hoje a gente vai bater um papo sobre a franquia de filmes Pânico. E já vou deixar aqui a braba, não tem nenhum filme ruim, tá? Logo depois da vinheta. Dong, 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 down. Yeah. Esses tempos eu tinha feito uma live falando sobre os filmes de 99, que foi um ano marcante na história do cinema, e tal. E aí no papo com o pessoal lá, eu lembrei de Pânico, né. E aí depois que eu falei de Pânico, eu pensei assim: "Mano, faz bons anos já que eu não vejo esse filme, né, vou rever", deu vontade ali, falei: "Vou rever". E, meu Deus do céu, envelheceu como vinho. Na minha cabeça, ele era um filme inferior ao que ele é assistindo hoje, né. Eu acho que a última vez que eu tinha visto antes dessa agora, fazia pelo menos aí uns 6 a 8 anos, mais ou menos, que eu tinha assistido o primeiro Pânico, né. Esse filme é muito bem feito, é muito bem amarradinho, assim, ele quebra todos esses clichês, porque o assassino, justamente por ser um cara comum ali vestindo uma máscara de assassino, ele às vezes apanha da Final Girl, ele é meio atrapalhado, ele cai. Pânico é praticamente uma comédia com elementos de terror, e eu achei isso muito legal nessa revisitada que eu dei. Mas apesar dele ser engraçado, ele tem esse lance que ele é bem brutal, né? As mortes ali são bem caprichadas mesmo. E uma coisa que eu acho muito legal é que o Ghostface não é um assassino, né? Ele não é uma entidade tipo Jason, tipo Freddy Krueger. Ele é uma máscara, ele é um símbolo, ele tá ali em toda a franquia, né? Mas são pessoas diferentes que usam essa máscara. Por baixo dessa máscara é sempre uma pessoa comum ali, e isso é muito da hora mesmo. Mas só para não parecer que é clickbait, por que que eu falei que é uma das melhores franquias, talvez a melhor franquia de terror? Porque simplesmente não tem nenhum filme ruim. E agora eu posso falar com autoridade, porque fazia muito tempo que tinha vários Pânico que tava lá na gaveta que eu não via, ó, sei lá eu quanto tempo. E eu peguei para rever tudo, mas tudo mesmo. Começou assim, eu tava assistindo um aqui em casa de boas, e aí quando eu tava lá no finalzinho do um mais ou menos, a minha sobrinha, que tem 14 anos, veio aqui em casa e ficou curiosa, né, começou a assistir. E aí eu achei que não tinha nenhum problema mostrar pra ela. Talvez eu seja um mau tio? Talvez eu seja, mas coisas da vida, né. Os bons tios são os que mostram como é que se apronta. E aí ela assistiu ali comigo, pegou, tipo, do meio para o final do um, terminou e ficou curiosa, falou: "E aí tio, tem mais filmes aí desse aí?" Aí eu falei: interessante, tem sim, vamos ver junto?" E a gente começou a maratonar todos os filmes dessa saga. Ela reviu o primeiro sozinha depois, né, pra ver essa parte que ela tinha perdido, e a gente foi do 2 pra frente junto. E simplesmente é isso que eu disse, não tem filme ruim. Alguns filmes são medianos, assim, mas todos divertem, não tem nenhumzinho que você fala assim: "Meu, nossa, que lixo". Aí você pega outras sagas do terror mais conceituadas, tipo Halloween, tipo Sexta-feira 13, tipo o próprio Hora do Pesadelo, que também é do Wes Craven, tem va geralmente o primeiro filme é bom, né, ou os primeiros, depois tem quedas bruscas, né, e o negócio vai desandando. Nenhuma saga se mantém por tanto tempo com tantos filmes e com a qualidade legal, né. Pânico realmente é a exceção da regra. O primeiro filme de Pânico é disparado, assim, o melhor, tanto que pra mim depois dessa revisitada que eu dei, ele é nota 10, assim, ele é redondinho, não consigo achar um defeito propriamente dizendo, assim, nesse filme. O 2 ele ainda diverte, ele é um pouco abaixo já do um, assim, se um é um 10, o 2 já é tipo, sei lá, um 7, 6,5, 7, não sei. O 3 é o mais fraquinho da franquia, mas ainda assim ele não é ruim. Ele é mediano para mais ali. Ele tem toda a trama. Eu acho que esse lance de você sempre desconfiar de todos, de ficar nessa de quem é o assassino, eu acho que isso é um dos pontos mais fortes dessa franquia. Por isso que a peteca nunca baixa, entendeu? Todos os filmes têm essa mesma trama ali, de você não saber quem é o assassino, quem tá por trás das coisas.
E isso vai te envolvendo, vai te levando, vai te levando, te levando. Sem contar que ao longo dos filmes, né? Porque depois do terceiro tem um intervalo de muitos anos até o quarto. Então eles meio que atualizaram a franquia, trouxeram referências de terror da época que já estava o filme, né? Referências de terror e de vida real, que no quarto tem todo um lance de internet, de ter seguidores, essas coisas. Outro negócio que eu piro demais nessa franquia é esse lance da metalinguagem, né? Porque o primeiro são assassinos que se basearam em filmes de terror, né? E ficaram loucos por ver filmes de terror. No segundo, os eventos do primeiro filme já viraram um filme dentro do filme. Então os assassinos são influenciados por coisas que rolaram nos filmes facada, né? Que é como chama o filme Pânico dentro de Pânico. E aí vai só crescendo a bola de neve. No 3 eles já estão gravando Facada 3. No 4, Facada já é um sucesso há muito tempo, tal, tal, tal. Mano, muito da hora mesmo. Outro elemento que eu piro nesses filmes são as tais regras, né? As regras pra ver quem vai sobreviver, ver quem vai morrer. Elas sempre são estabelecidas em algum momento do filme, quando a turma tá reunida, vai falando de acordo com o que é. No primeiro, eles seguem as regras do terror, tipo, fica brincando, nunca diga que vai num lugar e volta logo, e vai sozinho, que já era pra você, entendeu? No 2 eles começam a aplicar regras de como é uma sequência, no 3 eles aplicam regras de como é uma trilogia e por aí vai. Nossa, muito da hora essa parte, delicinha. E no 5 e no 6 tem uma coisa que eu acho muito legal, que é uma coisa muito difícil também de você ver dar certo no cinema, isso em qualquer gênero, que é a troca de protagonistas, né? Tem a passagem de bastão da primeira Final Girl, que é a Sydney, para as novas, que são as irmãs Carpenter, né? Que faz até uma homenagem ao John Carpenter, que é a Wandinha e a outra lá, que, meu, ficou muito legal, assim, ficou bem feito, tá ligado? Por mais que tenha elementos ali bobinhos que você tem que passar batido, tipo uma delas ser filha do primeiro assassino, que foi pai quando era adolescente, que é meio jogado assim, mas aí foda-se, né? As minas são carismáticas, elas entram e tem todo um plano de fundo que infelizmente foi pro ralo por causa de tretas externas, né? Que parecia que estava caminhando para uma delas se tornar o Ghostface, né? Que ela tinha, que era filha do Billy Loomis, que era o primeiro assassino, tava meio que se tornando também, né? Quando chegava ali na hora de finalizar o filme, né? Que sempre tem essa, né? Em todos os Pânico. A protagonista vai finalizar o assassino ali no final. Ela finalizava de um jeito um pouquinho violento demais, digamos assim. Mas era bem legal. E aí, por toda uma trama externa envolvendo esse lance da guerra de Israel e Palestina, elas acabaram deixando o projeto e não vão voltar para o sétimo filme. Uma pena, mas foi bom enquanto durou. Foi muito bom rever essa franquia toda com a minha sobrinha lá, ela também se divertiu. Eu já sabia tudo, né? Mas aí eu ficava vendo com ela se ela adivinhava quem era o assassino. Uns ela adivinhou, outros não. E foi bem da hora tudo isso que rolou. Agora eu tô em dúvida de qual vai ser a próxima franquia do terror que eu vou apresentar pra minha sobrinha, porque eu vi que ela tá na idade boa pra pegar isso. Ela disse que ela tem medo de coisas de assombração, assim, de fantasma. O negócio dela é slasher. Então eu não sei por qual caminho eu vou. Vamos ver aí, talvez uns Halloween. Enfim, para não ficar enchendo linguiça aqui, está assinado embaixo por minha pessoa. Pânico é a melhor franquia do terror. Simples, por quê? Porque não tem nenhum filme ruim e já são 6, né? Apesar de ter uns abaixo, 6 filmes que não tem nenhum ruim, e nesse meio aí tem um excelente e um ótimo, pelo menos, que é o 1 e o 4. O 4 é ótimo, tá? Já, mano, já merece respeito, né não? E você curte a franquia Pânico? Você já assistiu todos os filmes? Eu tentei não revelar muita coisa aqui, para caso você tenha caído de paraquedas nesse episódio e não assistiu nada de Pânico, você pode assistir lá e se surpreender, hein? Se você já assistiu, comenta aí qual que é o seu favorito dessa franquia. Se você nunca assistiu, comenta se você ficou curioso para assistir, que eu quero saber. E aproveita e comenta também o que é que você estava fazendo enquanto você ouvia esse vídeo, se você só me ouviu. Porque eu já falei, eu fico curioso de verdade para saber, vocês nunca comentam. Esse episódio está disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então dá essa moralzinha para mim. Se você gostou, manda para um amiguinho ou para uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso. Demorou? É nóis, até a próxima. Falou.